Os jornais de hoje trazem um cenário sombrio do estrago que o governo do PT, da presidente Dilma, trouxe ao Brasil e aos brasileiros. O rombo estimado é da ordem de 200 bilhões de reais. Tanto é que o governo já havia mandado para cá o PLN 01 de 2016, pedindo um alargamento para poder gastar 96,7 bilhões de reais. O rombo é o dobro. E, ao mesmo tempo, nós assistimos um país com uma piora nos seus indicadores econômicos, sociais, educacionais, de saúde, nunca antes na história desse país. Para efeito da economia, nós regredimos no ano passado, 2015, 3,8% de regressão. Andamos para trás. Esse ano, o percentual caminha para uma mesma proporcionalidade, alguma coisa na ordem de 3,5% a 3,8%. Se você for considerar o crescimento vegetativo, quer dizer que o Brasil andou para trás em 2 anos do governo do PT, depois de 13 anos de governo do PT, 10% a menos nos últimos 2 anos. E o que isso ocasionou? Ocasionou uma série de distorções no equilíbrio, na sustentabilidade do país, em medidas demagógicas, populistas e que fizeram muito mal aos brasileiros. O aumento da conta da luz só foi feito porque havia uma defasagem demagógica em função de uma MP 579, aonde, em cima de um decreto presidencial, de uma vontade de voluntarismo da Presidente da República, você abaixou as tarifas de energia elétrica de maneira artificial, quase quebrando o sistema de produção de energia elétrica no nosso país e, sobretudo, a Eletrobras. Tivemos cortes de vagas no Pronatec, que era o grande vitrine do governo. Em 2015, as vagas foram cortadas pela metade. E lembrem-se que nas vésperas da eleição de 2014, a Presidente disse que não mexeria no programa e prometeu até 2018 que abriria 12 milhões de novas vagas. E, no entanto, o governo disse que só ofertaria 5 milhões das vagas prometidas. Enganou. Direitos trabalhistas. Foi a primeira coisa que no último governo da Presidente Dilma, em 2015, logo que ela tomou posse, foi retirar direitos trabalhistas para prejudicar a conquista dos trabalhadores brasileiros. Reduzir os programas sociais. Vejam que no Minha Casa Minha Vida, ao invés de ela enxugar a máquina, como vem fazendo o presidente Michel Temer, cortando ministérios de 39 para 23, ela enxugou 69 bilhões do orçamento de 2015, atingindo o PAC e o Minha Casa Minha Vida. Além disso, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, investiu e executou apenas 13% do total que havia sido previsto, por isso que o país não tem infraestrutura, não tem logística, não tem eficiência depois da porteira e depois dos caminhos da produção. E a crise econômica, que agora se agrava, penalizando as pessoas mais pobres, penalizando as mulheres do Brasil e penalizando os jovens brasileiros. A crise econômica passou dos 11 milhões de desempregados. Veja que hoje os jornais trazem que o desemprego entre os jovens até 24 anos, segundo o IBGE, não é o meu partido, o PSDB, ou alguém contrário ao Partido dos Trabalhadores, mas é o IBGE, diz que 24,1% dos jovens até 24 anos não conseguem trabalhar. O Brasil ficou de cabeça para baixo. Apenas os livros de história do futuro serão capazes de repor a verdade de maneira cristalina e, ao mesmo tempo, poder demonstrar o estrago que foi o que fizeram com o nosso país nesses últimos 13 anos de governo do PT. Uma tragédia do ponto de vista da economia, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista de valores e princípios que o Brasil sempre cultuou na ética, na decência, na honestidade. Tudo isso foi levado como uma enxurrada para baixo e sempre colocando os interesses de um partido e os seus dirigentes acima de tudo. Até na parte da chancelaria, o Itamaraty se transformou, na verdade, num balcão, né, de patológico de ideologia de partido político, em detrimento, em prejuízo ao Brasil e aos brasileiros, onde se priorizou as relações com o atraso e, por muitas vezes, com ditaduras mundo afora. Esse é o legado do governo do PT, esse é o legado que o Brasil vai ter que demorar muito tempo para poder reconstruir. Vamos à obra e vamos trabalhar.